Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Por mera educação, né? A gente tem que ser educado aqui no canal. A gente vai estar repercutindo aí a entrevista ruim do senhor Rogério Ceni ontem. Vamos estar comentando algumas situações do jogo aí, as notícias do Flamengo. Então chega aí, se inscreve no canal, o botão vermelho aqui embaixo. Se inscrever, aciona o sininho da notificação e amassa esse like aí. Desculpa a empolgação, entre aspas, é porque realmente ontem foi um dia desanimador. Desanimador não só pela vitória do São Paulo, mas como pelo empate do Flamengo, mas é desanimador pelo desempenho que o time do Flamengo está praticando dentro de campo. Eu vejo muita gente agora comentar: Pedro, você ainda acredita no título? Será que o título é possível? Pedro, você tem que acreditar até o final, cara. Gente, a questão não é acreditar ou não acreditar no título brasileiro. A questão é ver o desempenho do time do Flamengo ontem, que foi um desempenho ridículo, que foi um desempenho que não existiu, que foi um desempenho de merda. No jogo contra o Bahia, a gente tomou 3 gols do Bahia, mas a análise do jogo ficou contaminada pela expulsão precoce do Gabigol, né, aos 9 minutos de jogo. Então, a análise da partida inteira meio que ficou contaminada. E não adianta, porque o Gabigol é ataque, o Flamengo tomou 3 gols, ataque e defesa é uma coisa só. Se você tá com um jogador a menos, sendo no ataque, sendo na defesa, você já vai ter que correr mais. Então, a análise daquele jogo contra o Bahia ficou sim contaminada. Mas ontem, 11 contra 11, contra um time que luta contra a zona do rebaixamento, um estádio sem torcida. Se tivesse torcida, poderia até falar, mas tem torcida, torcida do Fortaleza. Sem torcida, contra um time que é muito inferior, gente, ao nosso time, e a gente protagonizar esse papelão, essa vergonha de ontem. E o pior é que eu vou postar isso no meu Instagram, ainda tem passador de pano falando que eu tô exigindo muito do time. Então vencer o Fortaleza e exigir muito? Torcedor do Flamengo falando isso. Aí eu botei lá: irmão, você deve ser parente de alguém. Você deve ser parente do Everton Ribeiro, que não tá jogando nada. Você deve ser parente do Rogério Ceni, que tem uma semana inteira para treinar o time e não tá fazendo nada. Nada acontece. Os lances que acontecem no Flamengo são fruto de jogadas individuais dos nossos jogadores que são bons tecnicamente, como a jogada de ontem do Pedro, que ele puxa um lençol e sofre o pênalti e depois acaba tendo a infelicidade de perder o pênalti. Aí, para piorar a situação, o senhor Rogério Ceni vai para a entrevista coletiva e fala o seguinte: a dificuldade que o Flamengo enfrentou foi por conta do meu trabalho do Fortaleza. Não, Rogério. Não. A dificuldade que o Flamengo enfrentou foi por conta do seu trabalho ruim até aqui à frente do Flamengo. Ah, Pedro, tem pouco tempo de trabalho. Meu querido, são semanas inteiras livres. Não é possível que não deu para fazer nada. O que eu fico mais impressionado é que vira e mexe aparece o jogador elogiando, falando que os treinos do Rogério são excelentes, e o Maurício Isla disse que o Rogério parece até o Marcelo Louco Bielsa, que atualmente está no Leeds United, porque os treinos dele são muito intensos. Cadê a intensidade do Flamengo no jogo? Aí o camarada vai vir falar: pô, Pedro, você não pode falar isso, você não vê o treino. Mas eu tô vendo o jogo. Eu não preciso ver o cozinheiro preparando a comida para falar depois que ela tá ruim. Eu não preciso ver o ensaio de uma peça de teatro para depois falar que o teatro tá ruim. Eu vou ver o teatro. Eu não preciso ver um filme tá sendo preparado para depois criticar o filme. Eu vou assistir o filme. A gente não vê o treino, mas a gente vê o jogo. Cadê a intensidade do time do Flamengo? Cadê a marcação alta do Flamengo que não machuca ninguém? Marcação alta do Flamengo é desajustada. Desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, a marcação alta do Flamengo não funciona. Não tem a devida intensidade. E não adianta dizer: ah, porque tá cansado. Ah, porque são muitos jogos.
Passou esse tempo. Agora a gente só disputa o brasileiro graças à incompetência desse time. E outra coisa. Você não é campeão brasileiro vencendo os top, né? O São Paulo, o Grêmio. O campeão brasileiro se notabiliza por ganhar pontos que não podem perder. Que são pontos justamente contra esses times. Fortaleza, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e entre outros. Contra esses times tem que somar obrigatoriamente 3 pontos. Isso se quiser ser campeão brasileiro. E o São Paulo fez a parte dele ontem, venceu o Fluminense e agora está a 7 pontos do Flamengo. É claro, o Flamengo tem um jogo a menos, mas com esse futebol, como diz Mauro César Pereira, pífio e patético, vai ganhar do Grêmio fora de casa? Eu duvido muito, meu camarada. Eu vou torcer porque eu sou torcedor do Flamengo pra cacete. Ainda tem que engolir gente dizendo que eu não sou flamenguista porque eu tô criticando o time do Flamengo. Quem não critica é passador de pano, tá? Rogério Ceni sai em defesa de Everton Ribeiro, mas cogita a mudança do lado direito. Não adianta, Rogério, sair em defesa do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro esqueceu o futebol dele lá no bolso do Adenor Bach, do técnico Tite. Que a última vez que o Everton Ribeiro jogou bem foi na seleção brasileira. E não foi no Flamengo. Flamengo é ultrapassado e fica em segundo no ranking de visitantes do Brasileirão. Perdeu pontos para o Fortaleza. São Paulo venceu fora de casa e ultrapassou o Flamengo aí no quesito visitante, né? Vitórias fora de casa, o Flamengo tem um jogo a menos ainda. Outra coisa que eu não entendi, Rogério, por que você tirou o Isla e botou o João Lucas? Por que não botou o Mateuzinho, que em tese dá mais ofensividade ao time do Flamengo? Ok, defensivamente o João Lucas ali é mais seguro. Mas por que não botou o Mateuzinho? É isso que eu fico puto com o treinador brasileiro. Essa síndrome de retranca. Tem que proteger o time. Tem que atacar, merda. É o Fortaleza, nós somos o Flamengo. Com toda humildade, com todo respeito ao Fortaleza, fora de casa ou dentro de casa, o Flamengo sempre tem que impor o seu jogo sobre a equipe do Fortaleza, principalmente quando tem um time recheado de estrelas, como tem hoje. Então também não entendi essa decisão do senhor Rogério Ceni. E agora, os jogadores estão de folga hoje, ok, né? É previsto na CLT, tem que ter uma folga na semana. Amanhã eles voltam a treinar no período da tarde e terão 10 dias para treinarem até o próximo confronto, que é no dia 6, contra o Fluminense, clássico no Maracanã. O Fluminense do Marcão não venceu nenhum jogo sequer até aqui. Desde que o Daí Helman saiu do Fluminense, o Fluminense não venceu nenhum jogo. Se não ganhar do Fluminense, é uma vergonha. É um vexame. Não venham com esse papo de eu sei, clássico é clássico, tem toda a sua coisa, mas nós precisamos vencer logo. São Paulo pega quem? Deixa eu ver aqui. São Paulo pega o RB Bragantino fora de casa. Muito provável que o São Paulo vença o RB Bragantino fora de casa, porque o time de São Paulo é bem melhor do que o RB Bragantino. Mas nós precisamos vencer. Não adianta nada, é que nem aquilo, não adianta nada eu sentar minha bunda no sofá para secar o São Paulo se o Flamengo não faz a parte dele. Eu sei que teve aquele discurso todo, porque o Flamengo agora só depende dele para ser campeão. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação é quando o Flamengo depende de si para ser campeão, porque aí a gente deixa escorrer pelos dedos. E o Flamengo está dando esse título para o São Paulo. O Flamengo está perdendo para ele mesmo, com atuações ridículas, com atuações fracas, como foi a de ontem. Complicado, nação. Complicado, tô puto pra cacete com essa merda. Ainda vem um monte de babaca falar, mas não fico chateado não, os torcedores dos outros times vêm brincar, vêm zoar, é isso aí mesmo, futebol é zoação, futebol é brincadeira. O que eu fico mais puto é torcedor do Flamengo, entendeu? Ainda mais foi lá no meu comentário do meu Instagram, falar abobrinha, dizendo que eu tô falando besteira e que tá tudo bem o Flamengo perder pontos pro Fortaleza. O que eu fico mais puto real mesmo
É isso. Entendeu? É complicado, gente. Chega aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram, tá? Os dois links, tanto do Twitter quanto do Instagram, estão aqui embaixo no comentário fixado no vídeo. Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras.